Atos, capítulo 12, versículo de 1 até o 19. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ok? E matou a espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso era agradável aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada um, 16 soldados, para o guardarem, tencionando apresentá-lo logo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, essa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias às sentinelas diante da porta, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando-se a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora, e deixou ele lá fora, né? E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Então eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, foi um alvoroço, né? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E Herodes, tendo-o procurado e não o achando, inquiriu as sentinelas e mandou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, demorou-se ali. Amém. Mudança de nível tem a ver com 2 coisas: com a minha identidade, com o meu propósito. Agora escute isso: se eu não tiver a identidade que Deus tem preparado para mim formada, eu nunca vou mudar de nível. Mas eu posso ter essa identidade formada, eu posso ser, mas se eu estiver fora do propósito de Deus para a minha vida, não mudo de nível. Então, mudança de nível tem a ver com identidade e propósito. Aliás, identidade não pode ser separada do propósito. Identidade é uma coisa, propósito é uma coisa que está dentro da identidade da gente, faz parte da nossa identidade. Veja, por exemplo, o que a Bíblia ensina lá em João capítulo 15, a história da videira verdadeira. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Diga comigo, vós sois os ramos. Diga, eu sou
O ramo. Isso é quem você é, identidade. Daí a Bíblia diz assim, e eu vos designei para que deis frutos. E diz assim, se o ramo que estando em mim não der fruto, ele... Dar fruto é o quê? Propósito. Então, identidade não sobrevive sem propósito. Você pode ter identidade, mas se você estiver fora do propósito, a tua identidade vai desaparecer. Você não vai conseguir sobreviver. Agora, o que tem a ver com isso? O texto. Tudo. Porque aqui nós temos uma questão de identidade e de propósito. Na verdade, para você entender bem isso, você tem que entender quem você é e qual é o propósito de Deus para a tua vida. Quem você é? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz assim, que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E disse, crescei, multiplicai. Então, nos criou a sua imagem e sua semelhança, identidade. Propósito, crescei e multiplicai. Então, identidade e propósito, não pode uma coisa existir sem outra. Então, você foi criado à imagem e à semelhança, criado à imagem e semelhança de Deus para crescer e multiplicar-se, e não só fisicamente. Mas aí a Bíblia segue no capítulo 2 dizendo que Deus plantou então na terra um jardim. E a terra não era povoada. E a terra era como se fosse uma terra assim inexplorada. E ele plantou num jardim e pôs o homem dentro do jardim e a mulher. E disse, guarde o jardim, cuidem dele, administre o jardim. Vocês são responsáveis, vocês têm autoridade sobre tudo o que há. Então, quando a Bíblia diz que eles estavam no jardim, que eles deviam guardar o jardim, e tinha uma palavra, crescei e multiplicai e enchei a terra. O que isso quer dizer também? Que na medida que eles crescessem e multiplicassem, eles iam expandindo o jardim. O jardim não era grande, era pequeno. Mas Deus queria que o Adão e Eva expandisse o jardim dele. Mas aí veio o pecado. E por causa do pecado nós fomos lançados fora do jardim. A gente perdeu a identidade e o propósito. Mas aí sabe o que aconteceu? Deus mandou Jesus. Ele morreu por mim, ressuscitou por mim e eu readquiri a minha identidade e o meu propósito em Jesus. E agora sabe o que aconteceu? Quando eu adquiro de volta a minha identidade e o meu propósito, Deus me coloca de volta no jardim. O que é isso, pastor? Eu não estou no jardim? Tá sim. Se você nasceu de novo, se você é cristão, nascido de novo, de fato, você está no jardim, porque você faz parte de uma coisa que a Bíblia chama a igreja. A igreja é o jardim de Deus. E nós agora, como jardim de Deus, temos que crescer e multiplicar. E o João 15, quando diz que você é um galho, mas que se não der fruto, se não tiver propósito, vai ser cortado e lançado fora, não está querendo dizer de fruto do Espírito Santo, está querendo dizer de outras pessoas a tua semelhança. Mais gente. Por exemplo, você está sentado nesse banco, sabe por quê? Porque você é fruto de alguém. Muitos que estão sentados aqui nesse banco são frutos do seu pai e da sua mãe, mas muitos também são frutos de outras pessoas. Você nasceu porque alguém falou de Jesus para você. E aí você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo. E você foi recolocado no jardim para guardar, para crescer, para multiplicar e encher a terra. Então tem um propósito, que é produzir fruto. Agora tem um problema. Sabe o que está acontecendo hoje, que não tinha antes do pecado? Hoje tem dois reinos. Tem o reino desse mundo e tem o reino de Deus. A igreja é algo que está dentro do reino de Deus. Deus reina sobre todas as coisas, não entenda mal. Deus é soberano, Ele é rei até o inferno. Mas agora eu estou falando de uma maneira de reino, assim, quando nós estamos favoráveis ao reino, não quando nós estamos lutando contra o rei. Nós somos a favor do rei, ele reina sobre nós, nós temos alegria no seu reino, nós queremos que ele reine mais. O reino dele nos agrada, nós estamos em conformidade com o reino dele, mas tem um outro reino. E sabe,
mudança de nível. Agora eu quero falar para vocês, tem a ver com identidade e propósito, e tem a ver com um clash, tem a ver com um encontro, tem a ver com um conflito entre dois reinos. Nós acabamos de ler isso no texto. Esse conflito entre dois reinos. Veja bem, a primeira coisa que diz aí, então, capítulo 12 diz assim, porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Havia um reino, o reino de Herodes. Não era o reino de Deus. Ele estava fora do reino de Deus. Então, havia uma luta entre o reino de Herodes, que era o inimigo, contra a igreja. O que o reino do inimigo quer fazer? Ele quer maltratar o pessoal do reino de Deus. Então, o Herodes mandou prender alguns para maltratar. E sabe o que aconteceu? Ele viu que deu ibope politicamente no reino dele, prender alguns dos discípulos, e ele mandou passar a espada no pescoço de Tiago. E aí o povo do reino dele gostou. E aí ele falou, oba, é assim que eu vou ganhar voto, a minha popularidade subiu. Mas do outro lado, o reino de Deus, a igreja se dobrou de joelho e começou a orar incessantemente. Porque aí ele viu que o negócio dava ibope e mandou prender também o Pedro. Então agora nós temos dois reinos em luta. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês sobre a luta desses dois reinos. Na verdade, nós estamos lutando só para tirar da mão do inimigo, porque a vitória já foi ganha por Jesus. A vitória já é nossa. Quando Jesus subiu naquela cruz, e ele morreu por mim e por você, e ele ressuscitou, e ele disse, está consumado. Consumado quer dizer, não tem mais nada para ser feito. Agora, o que eu tenho que fazer, do meu lado, aqui no reino de Deus, é que o que a igreja fez naquele tempo. Eu tenho que pôr esse outro reino no lugar dele. Eu tenho que tomar posse do que Deus tem para mim no reino dele. Eu tenho que tomar posse da vitória que já é minha, porque o preço foi pago. E agora qual é a maneira de tomar posse? Segundo a Bíblia, diz que foi a oração. E a igreja fazia oração incessante. Incessante a Deus, a favor dele. Então, quando a igreja de Deus, ela se volta em oração, e esse é um dos princípios para a vitória do reino de Deus, para a vitória da igreja, para a vitória pessoal tua. Esse foi o princípio que deu vitória para Pedro. Talvez o Herodes lançou alguns na prisão, e aí o povo disse, mas de repente, passou a espada no pescoço de Tiago, e a igreja disse, opa! E aí se dobrou de joelho e começou a orar. E aí prenderam Pedro. E eles então começaram a interceder por Pedro, incessantemente. Agora presta atenção, a oração que faz com que haja uma mudança de nível, a oração que tira alguém da cadeia, não é qualquer tipo de oração. Eu estou invertendo aqui, eu não escrevi assim aqui no meu nome, mas Deus quer que seja assim. Primeiro, é uma oração comunitária. Você pode dizer, pastor, mas eu já oro, pastor. Amém, você deve orar. Mas existe uma coisa mais poderosa do que isso, chamada oração comunitária, que é a oração que frustra todos os propósitos do reino do inimigo. Agora eu quero que você pense nisso, oração comunitária. Não era qualquer tipo de oração que tirou Pedro da prisão. Era oração comunitária. Então, a minha pergunta é, como é que você está nesse quesito da oração comunitária? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós temos aqui na quarta-feira reunião de oração comunitária para a igreja. Vem um pouco, mas os poucos que têm vindo aqui, têm saído curado, têm recebido milagres, têm coisas acontecido na oração comunitária. A igreja estava orando. Então, primeiro é uma oração comunitária. Segunda coisa que diz aí, segunda coisa que está escrito sobre a oração, era uma oração incessante, quer dizer, era uma oração perseverante.
Não era uma oração que orava e daqui a pouco esqueci. Senhor, eu estou fazendo o propósito de 1 mês de oração. É uma oração perseverante. É uma oração incessante. Então, não é qualquer tipo de oração comunitária. Irmãos, nós estamos vivendo nessa época desse confronto de 2 reinos. E sabe, quando há esse confronto de 2 reinos, o confronto entre esses 2 reinos é por você, filho, filha do reino. Porque o inimigo quer é pegar você. Ele quer fazer com você tudo que está no coração, tudo que dá ibope para o inferno. Então, primeiro era a oração comunitária. Segundo, perseverante. Terceira, era uma oração que tinha um foco definido. Orava por ele. Às vezes a gente está orando e ora, e ora, e ora, e aí Deus diz o que era mesmo que você queria. Porque a gente orou e não tinha foco definido. Não tinha um alvo definido. Quando nós não sabemos o que nós queremos, como é que Deus vai nos abençoar? Ele, claro, Ele como Deus sabe o que quero, mas eu preciso saber o que eu quero. Então era uma oração com um propósito definido. Tinha uma coisa definida. Era pela vida de alguém que estava e que possivelmente aquela oração definida da igreja foi a causa de que a cabeça do Pedro não rolou. E o Pedro pôde escrever 2 cartas que está lá escrito na Bíblia e a gente pode ler hoje. Porque senão a história dele teria terminado lá, como terminou a história de Tiago. A história de Pedro foi mudada pela oração comunitária, pela oração da igreja. E quando há esse encontro desses 2 reinos, o que é que o inimigo quer fazer? Agora, você precisa entender uma coisa. O inimigo, ele é rançoso, porque ele tenta se apropriar do que não pertence a ele. Por exemplo, você. Se você entregou sua vida para Jesus, nasceu de novo, você não mais é dele. Mas sabe o que acontece? Ele vem de mansinho e ele sugere. Jesus já pagou o preço foi pago, ele não tem direito, porque Jesus já quitou totalmente o preço, mas ele vem e sugere. E às vezes você começa a se sentir assim, um mal-estar, e é o inimigo fazendo, dando um mal-estar. E aí você diz, vou ficar doente. E o inimigo diz, yes, você vai ficar doente. E adivinha o que você faz? Você entra em acordo com o inimigo. Você concorda com ele. E quando você concorda com ele, o que você faz? Você dá direito que ele não tinha. Porque esse direito já foi tirado da mão dele. Você dá um direito. E ele vem e faz aquilo que você deu direito para ele fazer. Sabiam? É exatamente isso. Mas às vezes era uma sensação que veio do inimigo, mas às vezes era um vírus. Assim mesmo você pode dizer, eu não fui feito para ter vírus. Você pode orar, você pode repreender. Você diz, Jesus é o que me sara. Vírus no nome de Jesus. Sai. Então, você foi feito para um propósito. E o propósito é o quê? É você estar no reino de Deus, a igreja é avançar o jardim de Deus, é bater na mão do inimigo e dizer, solta do que é meu. E às vezes nós não fazemos isso, porque ele está segurando, mas ele não tem direito. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês, talvez você não esteja entendendo o meu linguajar, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Deus disse para o povo de Israel, eu tenho uma terra que eu prometi para Abraão, é de vocês essa terra. E aí no tempo certo, Deus tirou o povo do deserto. E abriu o mar, consumiu os egípcios no mar, veio uma coluna de fogo, separou eles, e aí eles andaram pelo deserto, caía maná todo dia, a água saía de uma pedra que seguia eles, diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios 10, e a pedra era Cristo, seguia eles, era uma pedra andante. E eles tomavam água daquela rocha. E eles andavam. E Deus tinha um propósito com eles, que era dar uma terra. Só que tinha um negócio. Tinha gigantes na terra. Nós vimos isso domingo passado. Nós vimos uma história de gente que era parte do grupo dos 10 e gente que era parte do grupo dos 2. Gente que entrou na terra e gente que não entrou na terra. Então o que foi que aconteceu? A terra era deles, mas tinha gigantes.
O problema não era gigantes, Deus tinha dado. Josué e Caleb entenderam isso. E disseram, olha, nós vamos entrar lá e vai ser igual comer pão. Nós vamos botar esse povo para fora e nós vamos ganhar no grito, que depois ganharam mesmo. E chegaram perto das muralhas de Jericó e o que eles fizeram? Gritaram. E a muralha ruiu. Ganharam no grito. Porque Deus está com a gente e não está com eles. Então, a terra era deles, tudo era deles, mas estava na mão do inimigo. Então tem muita coisa que é tua, mas o inimigo ainda está lá como poceiro. Nós, como brasileiros, entendemos bem essa palavra, né? Poceiro, uma pessoa que não tem direito, não tem escritura, e está lá no lugar que não lhe pertence. Tomou posse de uma coisa que não é sua, não foi pago um preço, não lhe pertence. Assim o Satanás hoje, ele é só um poceiro. Quando você faz valer as leis do reino, ele tem que se retirar. E agora veja aqui, ó, o que ele quer fazer? E sabe o que me dói no coração? É que quando eu olho muitas vezes assim, para a minha própria vida, começando por mim, e depois para a igreja, eu vejo ele fazendo exatamente isso. Eu vejo ele fazendo isso. Eu vejo ele fazendo isso em mim. Às vezes eu vejo ele fazendo isso na minha família. E às vezes, sabe o que acontece? Eu confesso para você, eu fico lá meio indolente, né? Olha aí, me muda. E às vezes, e nós ficamos. A gente tem que sair desse estado de indolência. E fazer valer. Nós temos propósito. Nós temos identidade. Nós somos. E nós temos propósitos. Então, presta atenção. O que o inimigo quer fazer? Ele quer manter a igreja num nível de escravidão. Ele quer tirar a liberdade. O texto aqui diz o seguinte, veja só que coisa interessante. Versículo 1. O maligno se volta contra você, que é a igreja. Porque essa é a luta dele. Sabe, a luta dele, na verdade, é contra Jesus. Mas ele não pode ganhar de Jesus, então acontece o que ele faz? Luta contra você, que é mais fraco. É às vezes assim com a gente. O inimigo quer ganhar a gente, mas ele não pode. O que ele faz? Luta com nossos filhos. Essa é uma estratégia antiga do inimigo. Então veja só, ele se volta contra a igreja. E o inimigo se volta para fazer o quê? A Bíblia conta o que ele quer fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a descrição do serviço dele. Roubar, matar e destruir. Veja então o versículo 2. Versículo 1. Naquele tempo Herodes se levantou, mandou prender alguns da igreja para o maltratar. Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe para a tua vida com honestidade. Isso não vai anular quem você é. Só vai abrir os seus olhos. Mas será que hoje você não está preso sendo maltratado por Herodes? Porque esse é o que o inimigo quer fazer. Ele manda prender alguns para maltratar. Ele manda os seus demônios, ele manda o povo que está com ele, os anjos caídos com ele. Ele manda fazer um círculo em volta de você, para prender você, porque ele quer maltratar. Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar. E como ele é um anjo caído, ele não pode ver a sua bênção. Ele tem ciúme da sua bênção. A sua bênção irrita ele. A sua alegria irrita ele. Então ele prende para maltratar. Muitas vezes nós somos maltratados e estamos, estou maltratado. Gente, existe um segredo. Oração comunitária. Fala com a igreja, irmãos, eu estou sendo maltratado, Satanás está tentando me maltratar, vamos orar. E aí a igreja vai com oração incessante, e adivinha o que acontece? Acontece a tua libertação. Então ele quer maltratar. Agora veja outra coisa interessante, versículo 2 e 3. Ele quer matar, e fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E ele se torna ousado. Gente, o diabo é assim, se você é igual criança, nossos filhos, se você der a mão, ele quer o braço. Se você der o braço, ele quer o corpo todo. Por que você acha que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo? Por que você acha que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós?
Porque se você não resistir, gente, ele entra. Porque se você der lugar, ele entra. Mas se você não der lugar e se você resistir, ele não tem o que fazer. Então, primeiro ele botou o pessoal para maltratar. E aí não aconteceu nada. E aí ele mata um. E aí a coisa começou a acontecer. E aí ele põe mais Pedro lá para fazer a mesma coisa. Então ele vem para destruir. Sabe por quê? Que ele vem para matar e destruir? Porque ele quer tirar a glória de Deus na sua vida. É por isso. Às vezes a gente pensa que o diabo está contra a gente. Ele está contra a gente por causa do nosso Deus. A luta dele é com Deus. Lembra do livro de Jó? A luta não era com Jó. A luta era com Jesus. A luta era com Deus. Ele queria vencer em Jó porque venceria Deus. E perdeu. E em nome de Jesus, na sua vida também, vai acontecer a mesma coisa, ele vai perder. Porque eu declaro que você é mais que vitorioso, no nome de Jesus. Então ele quer matar, roubar e destruir. Daí veja só, fez passar o fio das piadas. E vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu. Quando ele não tem resistência, ele não para. Mas se você botar resistência, ele não continua. Veja aí, ó. E vendo que era agradável aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. Ele não pode continuar. Gente, nós não podemos deixar ele ganhar terreno. Nós não podemos deixar ele continuar. Porque se nós deixarmos continuar, ele vai levar até a última circunstância. Esse é o trabalho dele. Então ele prosseguiu. Ok? Agora veja versículo 4. O que ele faz? Diz assim, versículo 4. E havendo-o prendido, lançou na prisão. E esse camarada era importante. E aí o Herodes pensou, peraí, agora eu não peguei qualquer um. Agora eu peguei um camarada fera. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 4 escoltas, de 4 soldados cada escolta. Para um homem, para Pedro. Eram 16 soldados. E ele disse mais, eu vou guardar ele porque na Páscoa, se eu fizer alguma coisa, o meu ibope cai, então eu vou fazer depois da Páscoa, mas eu vou guardar ele lá, vai ficar guardadinho para a hora que eu quiser fazer. Então ele faz o seguinte, ele manda acorrentar em 2 soldados. E aí o Pedro, para dormir, era um soldado do lado de cá, acorrentado nele, e um do lado de cá. E aí ele manda botar na prisão, no mais interior da prisão, atrás de uma porta de ferro, com guardas. Você entendeu? Quando o inimigo vem, ele vem para ganhar, como a gente diz aqui no nosso português, no abafa. Ele vem para botar medo e terminar a coisa numa tacada só. Ele quer terminar de uma vez o que ele quer fazer. Então ele põe tudo isso. Amados, deixa eu te dizer. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que discernir o que Satanás está tentando fazer com você. Você tem que discernir. Porque às vezes a coisa é feia. Veja aí, ó, a coisa era feia. Dentro de uma prisão de alta segurança, com 16 soldados guardando. Sabe quem são os soldados? No reino espiritual são os demônios. Às vezes o diabo manda um monte de demônio. A Bíblia diz, ele está rodeando ao redor da gente. E às vezes ele manda, ele quer aprisionar e deixar acorrentado, preso. Vocês entenderam? Então, estava lá ele preso, e o Herodes estava pensando que tinha ganhado. Ele pensou, não, agora não tem outro jeito, né? Ele coloca a escolta para garantir a prisão, lança no cárcere, sabe? Para zombar do nome do povo de Deus e zombar de Deus. Veja o versículo 5, o que diz. Ok, veja lá. E Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja com insistência orava a Deus por ele. Estava guardado, fala comigo, guardado. Sabia que às vezes Satanás te guarda? Ué, guardou Pedro, por que você pensa que você é melhor que Pedro? Estava guardado. Você não pode ficar guardado, você tem que ser livre. Mas o que é que acontece? Como é que você pode ser livre? Nós estamos vendo hoje que a primeira receita para isso é a oração comunitária. É a oração incessante, perseverante. É um foco na oração.
Gente, tem que se focar. Não adianta nada. Você está lá com uma dor horrível, né? E aí dói a cabeça. Dor de cabeça é um sintoma. E aí você toma um Tilenol para dor de cabeça. Mas está com uma úlcera gástrica. E não trata da úlcera. Fica tomando Tilenol para úlcera. Aí não dá. Entendeu? Então nós temos que discernir, nós temos que tratar da raiz dos problemas. E foi isso que a igreja fez. Agora veja só, como é que o reino de Deus que quer levantar você no nível? Porque o reino de Deus quer botar você nas trevas. O reino de Deus quer botar você em algemas. O reino de Deus quer botar você vigiado pelos guardas dele. O reino do inimigo, aliás, quer botar você vigiado pelos guardas dele. Que negócio é esse? Está amarrado. Mas do outro lado, o reino de Deus quer botar você de um jeito diferente. E você é reino de Deus. Amém? Então, Deus não criou você para ficar algemado. Deus não criou você para ficar entre dois demônios guardado. Deus não criou você para ficar lá no fundo da prisão. Deus não criou você para o plano que Satanás tem para você. Quer fazer você sofrer, quer abusar de você. Então, o que é que o reino de Deus que levanta você para um outro nível? O que é que ele faz? Primeira coisa, veja só. O reino de Deus e seu príncipe, o que ele faz com a gente? Primeira coisa que ele faz, versículo 6. Olha o versículo 6, que interessante. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Gente, os anjos do Senhor são mais poderosos que os demônios. Porque eles trabalham no poder de Deus. Os demônios trabalham no poder do anjo deles, Satanás. Os anjos de Deus são mais poderosos. Então vem um anjo e entra lá. Agora, o que Deus quer fazer? Quer mandar um anjo. Sabia que a Bíblia diz que uma das coisas que os anjos, que é coisa que os anjos têm que fazer por mim e por você, eles estão aqui para trabalhar em favor dos que vão herdar a salvação. Você, eu, os anjos de Deus. Sabia que tem um anjo para trabalhar com você? Para guardar você? Às vezes você está no trânsito e escapei. Tinha um anjo. Um anjo livrou. Um anjo guardou. Amém? O Senhor tem os seus anjos. Então o que o reino de Deus faz? Ele tem seus anjos para mandar. Para trabalhar por você. Para trabalhar na libertação da gente. A primeira coisa que esse anjo, quando chega, o que ele faz? Disse aí, ó. Resplandeceu um anjo na prisão. Ele chegou na escuridão. Você não é para ficar na escuridão, meu irmão, minha irmã. Você é filho da luz. Então chegou um anjo ali, resplandeceu nas trevas. A primeira coisa que Deus faz é tirar as trevas que estão em redor de você. O anjo resplandece na prisão. Pergunta, o anjo precisava resplandecer? Não. Por que resplandeceu? Porque Deus está querendo falar alguma coisa com isso. Que você não é para ficar nas trevas. Você é para ficar na luz, porque você é filho da luz. É por isso que diz. Ele não precisava resplandecer. Não, a primeira coisa que ele faz, resplandece. A segunda coisa que ele faz, o que acontece? Ele toca em você. Ele toca em você. O anjo de Deus, com um toque em você, ele te recobra do seu sono. Sabe? Muitas vezes, irmãos, isso aí é até título de um filme, né? Dormindo com o inimigo. Estava lá Pedro, dormindo aqui, um soldado, ele acorrentado e outro soldado. Então, Deus não tem esse plano para a gente. Deus toca a gente para a gente se acordar. Deus quer acordar você. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na letargia, nós estamos assim acostumados. E o inimigo está lá fazendo tudo o que ele quer. E a gente está lá, não faz nada. Não desperta.
Tem muitos textos na Bíblia que diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Então o anjo desperta. Irmão, sabe qual que é a palavra para você hoje? Desperta! Desperta para o motivo que nós estamos falando. Desperta para orar. Desperta para orar comunitariamente. Desperta! Tem uma reunião de oração aqui na igreja. Será que você está tão vitorioso, está tão no alvo que Deus tem, que você não precisa de orar? Duvido. A Bíblia diz: orai sem cessar. Se a Bíblia diz isso, é porque nós precisamos. Então eu quero nessa manhã desafiar você. Nós temos aqui uma reunião de oração. Não venha como por peso, porque aí Deus não vai ouvir, porque o teu coração vai estar longe dele. Venha com o coração, venha, saia para, faça o que eu faço. Irmãos, eu só perco a reunião de oração se não tiver outro jeito. Mas quando eu venho para a reunião de oração, sabe com que atitude que eu venho? Eu digo: Senhor, eu vou ter um encontro contigo. E normalmente eu chego antes de todo mundo. E já começo a orar aqui antes. E eu digo: Senhor, é hoje. Daqui a pouco, Senhor, nós vamos nos reunir e eu vou ter comunhão contigo, Senhor. Vai ser uma maravilha, Senhor. Eu vou fazer aquilo que diz na tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Senhor, eu vou te buscar e vou ser achado. Vou ser achado aqui onde eu estou, porque eu te encontro, Senhor, aqui. Expectativa. E aí então, não é um peso, não é uma obrigação, não é mais uma coisa da igreja. Isso é religião. Orar por um programa da igreja, não existe coisa mais religiosa do que isso. E Deus não vai responder oração, porque a oração, a Bíblia diz assim: esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Tem que vir do coração, é o coração. A Bíblia diz: dá-me teu coração, filho meu. Então é o coração. Então ele se levanta, ele toca e o Pedro desperta. E sabe, se ele não tivesse tocado no Pedro e despertado, como é que o Pedro ia escutar ele? Estava dormindo. Sabe por que muitas vezes nós não escutamos a Deus? Estamos dormindo. Esse é o problema. Então ele despertou Pedro, e aí falou com ele, dizendo: levanta-te depressa. Gente, não tem mais tempo para ficar aí. Teu tempo esgotou. Daqui a pouco tem um plano preparado contra você, terrível. Tem que sair daí. Você não pode mais ficar aí. E ele disse: levanta-te. E sabe, depressa. Então eu fico imaginando o Pedro começando a se levantar. Mas só que tinha um problema. Qual era o problema? Amarrado em 2 soldados. Mas na hora que o Pedro começa a se levantar, o que acontece? Veja aí. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Mas quando caiu? Não foi quando o anjo falou. Foi quando ele começou a se levantar. Quando você começa a tomar uma atitude, isso é tua fé em ação. Fé sem obras é morta, nem que seja uma obra de levantar. Para Deus conta. Uma obra de levantar, para Deus, é tão poderoso que tira cadeias das suas mãos. Então, a cadeia caiu quando ele começou a se levantar. E aí, disse o anjo: cinge-se e calça as tuas sandálias. Então, ele devia ter uma túnica, naquele tempo a veste era uma túnica, então ele estava sem a túnica e sem sandália. E ele então se cinge e bota as sandálias. Mas daí o anjo diz mais uma coisa: cobre-te com tua capa. Sabe o que quer dizer isso? Não pode ficar nada para trás teu, na mão do inimigo. Você tem que sair com tudo. Né? Você tem que sair com tudo. Sair com as tuas sandálias, sair com a tua túnica, sair com a tua capa. Nada do que pertence a você, Deus tem plano para que fique na mão do inimigo. O inimigo não tem direito ao que é teu. Então ele diz: pega a capa também. Pega a capa também. E daí ele diz: segue-me. E aí, irmãos, a coisa pega. Porque esse segue-me é onde a gente empaca. Porque segue-me é ir atrás.
Mas às vezes a gente não quer seguir. A gente quer ser dono do nosso nariz. E aí o Pedro, segundo o texto, o que ele pensou que era? Não sabia se era real. Pensou que era um sonho. Então ele podia dizer, não, peraí, esse é um sonho. Eu estou sonhando, não é real, então eu vou ficar aqui. O que aconteceria se ele não seguisse? Gente, em você, em mim, em cada cristão, há um DNA de seguidor. Veja o que aconteceu, o que Jesus disse quando ele chamou os discípulos. Ele disse, segue-me, segue-me, segue-me. Em você, como cristão, em mim, há um DNA de seguidor. E sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer matar esse DNA. E aí a gente fica topetudo, né, como a gente diz aí no nosso palavreado, a gente quer responder por a gente mesmo. A gente não quer ser seguidor. A gente quer ser dono do nosso nariz, dono da verdade, a gente não quer seguir. Ai, eu não sei se isso é real, se não é. Ai, se eu não entender, eu não sigo. Eu tenho que entender. Não, a palavra é segue. Porque às vezes você não vai entender na hora. Você vai entender depois. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele seguiu. Parece um sonho, mas não interessa. Está seguindo. Sabe por quê? Porque o DNA de seguidor no coração de Pedro estava ativo. Ele tinha um dia seguido a Jesus. E agora ele estava seguindo o plano que Deus tinha para ele. Volta um pouquinho mais. Volta para trás um pouquinho, no 9. Pedro saindo seguia, mesmo sem compreender se é real o que fazia, por intermédio do anjo. Gente, presta atenção aqui, isso aqui é uma coisa, uma chave. Não interessa o quanto você entende, interessa o quanto você obedece. Porque as coisas de Deus não é o por quanto que eu entendo, é o quanto eu obedeço, é o quanto eu me movo nelas. Então, o Pedro não estava entendendo nada, achou que era um sonho, mas ele foi seguindo o anjo. Agora vai para frente, 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, veja só, caiu as algemas, os camaradas não acordaram. Adivinhe por que não acordaram? Porque o anjo botou um sono pesado neles. Então o Pedro se levanta, sai, pega a capa, faz tudo o que quer, passa a primeira sentinela. Gente, às vezes nós estamos guardados por sentinelas, a gente tem que passar por elas. E se a gente se levantar e começar a seguir, a gente passa por ela. O anjo vai na frente. Sabe quando Moisés falava com Deus, e Deus disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Aí Deus disse para ele, eu vou mandar o meu anjo na sua frente. Mas o que vai adiantar Deus mandar um anjo na frente da gente se a gente não for seguidor? Não adianta nada. O anjo vai sozinho. E a gente fica, nós temos que ser seguidores. Aí está o texto. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram num portão de ferro. E o que é que o reino de Deus faz? O reino de Deus derruba cadeias. O reino de Deus adormece os guardas. O reino de Deus faz sentinela não ver. Porque sentinela estava acordado, gente. O reino de Deus pode tornar você invisível. Você passa. Estava ali seguindo o anjo, passando. E aí, de repente, chega, agora sim, chega num portão de ferro, trancado. E agora? Veja o que diz aí. Chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. Agora leia comigo. A qual se lhes abriu. Claro que não abriu por si mesma. Um anjo de Deus foi lá e abriu a porta. Agora, será que você conseguiria sair para fora da prisão se você não tivesse dado o primeiro passo? Às vezes a gente quer estar fora sem ter dado o primeiro passo. Irmão, se eu quiser chegar lá naquela porta, não tem maneira. Eu tenho que dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo foi Pedro se despertando. O primeiro passo foi ele obedecendo, levanta-te. Segundo passo, foi obedecendo, veste-se, põe a sandália. Terceiro passo, foi obedecendo, põe a capa. Quarto passo, segue-me, foi seguindo. Todos os passos são segue, obedece. Esse é o problema.
Sabe o que derrubou Lúcifer, gente? Sabe o que derrubou Lúcifer do trono dele? Do trono de Deus, aliás. Ele estava lá, no trono de Deus, adorando. Foi a rebelião. Ele fez uma rebelião no céu, e aí ele caiu. E muitas vezes essa rebelião está no coração da gente. Rebelião é o oposto de obediência. Rebelião é desobediência. Então agora ele passou, a porta se abre, e ele sai, chega numa rua, e quando chega na rua, o anjo vai para o outro lado, e o Pedro fica, oh. E aí o Pedro cai na real. Gente, às vezes a gente quer cair na real primeiro, mas sabe quando a gente cai na real? Quando a gente está lá fora. Você às vezes quer entender a coisa primeiro, você entende depois. Jesus disse para os discípulos, Jesus ia lavar o pé dos discípulos, e disse, foi lavando o pé, aí chegou no Pedro, o Pedro disse, eu não. Aí o Pedro disse, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar o pé, Pedro, você não tem parte comigo. E aí Jesus disse para ele, o que eu faço você não entende agora, vai entender depois. Jesus disse para Pedro, o que faço você não entende agora, vai entender depois. Então, o Pedro não ia entender nada do que Deus está fazendo, mas agora chegou na hora do entendimento. Gente, chega numa hora que você tem que pegar a informação, você pega a informação, vai recebendo a informação. Ok? Mas chega uma hora que vem a compreensão de tudo aquilo. Está aí a compreensão. Saíram, passaram por a porta, vamos lá para o 11. Veja o que está escrito aí, gente. Versículo 11, estamos praticamente terminando. Vamos lá? Versículo 11. Pedro, então, tornando-se a si, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo. Vem a compreensão. Então, primeiro vem a informação. Se você não pega a informação, você nunca vai compreender. Primeiro vem a informação, depois vem a compreensão. Nunca vem a compreensão primeiro. Mas quando vem a compreensão e você obedece, sabe o que acontece? Vem a libertação. Às vezes nós estamos orando, Senhor, me liberta. Aí Deus disse, eu quero que você entenda isso. Essa informação, Senhor, entendi. Agora vou me mover nela. Quando você move, acontece a libertação. Não foi assim com Pedro? Exatamente isso. E ele disse que o Senhor enviou o anjo, me livrou das mãos do Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Gente, Deus quer livrar você das mãos, das garras do Satanás, dos anjos, dos demônios, de tudo que acontece nesse mundo. É isso que Deus quer fazer, o que fez com Pedro, quer fazer com você. Quer livrar você da expectativa do inferno. Gente, você está no reino de Deus, mas o inferno ainda tem expectativa para você. Deus quer livrar você dessas expectativas. Entenderam isso? Que coisa tremenda isso. Não sei se você está entendendo. Mas é um negócio tremendo. As portas se abrem. Entenderam tudo isso que nós estamos falando? E aí sabe o que acontece? Veja para frente. Versículo 12. Olha o que está escrito aí agora. Vamos lá, versículo 12. Depois de assim, fala comigo a palavra, refletir. Vamos lá outra vez. Refletir. De novo, refletir. Gente, quando as coisas de Deus caem no nosso coração, nós temos que refletir. Porque é a reflexão que vai fazer você tomar o próximo passo. Sem reflexão, você fica assim, e agora o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Reflita. Aí você sabe qual é o próximo passo. Então, refletir. O que ele fez? Falou, já sei o que eu vou fazer. Vou na casa de Maria, que meu povo está lá orando. Então ele vai para a casa da mãe de João, do Marcos, esse que escreveu o Evangelho, que a gente tem na nossa Bíblia. Onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam por ele. Então ele vai para lá, e ele bate a porta. De repente vem uma garota, como é que era o nome dela? Está escrito aí, Rode. Pode ir para o próximo. Vem uma garota chamada Rode.
E ela conhecia Pedro, conhecia a voz do Pedro. E o Pedro disse: abre a porta, eu estou aqui fora. E a Rode disse: é Pedro. Mas ela fica tão cheia de alegria que ela esquece de abrir a porta. E ela sai correndo para contar para todo mundo que estava orando. E ela interrompe a oração. Porque agora tem uma boa nova. Agora tem a resposta da oração. Agora tem a resposta da oração. E ela conta para todo mundo. Vamos lá para frente? Mas irmãos, esse povo desse tempo era igualzinho eu e você hoje. Tem gente que não acredita bem no que Deus está fazendo. Deus estava libertando Pedro, estavam orando, mas não acreditavam bem na oração que estavam fazendo. E aí quando a oração funcionou, o que aconteceu com eles? Veja lá o que aconteceu. Então eles disseram: você está louca, Pedro não pode estar aqui, está preso. Mas eles estavam orando para ele ser liberto. E ele foi liberto e eles não conseguiam crer. Você está louca? Mas ela disse: não estou louca não, conheço a voz dele, ele está lá na porta. Então ele diz: não é Pedro, é o anjo dele. Eita lá! Não somos assim também? Temos dificuldade de aceitar o que Deus vai fazendo na vida da gente. Vai para frente daí. Mas Pedro continuava a bater, e aquela bateção lá na porta. E aí então, eles abrem a porta, e quando verem, ficam chocados. Nem podiam crer. Irmãos, se você orar do jeito que esse povo aqui orou, oração comunitária, oração perseverante, oração com foco definido, você não vai nem conseguir acreditar no que Deus faz. Tão tremendo é, nem acreditavam. Mas ele acenando para eles disse: parem, porque um começava a falar com ele: olha, Deus respondeu a nossa oração, sim, olha que maravilha. E Pedro disse: para. E o que ele disse? Ele conta como o Senhor tirou. O Senhor mandou um anjo, soltou cadeias, abriu portas, passei sentinelas. E o povo, yes! E o povo fica alegre. E ele disse: agora vai anunciar a Tiago e aos demais irmãos, aos outros apóstolos. E eles foram para outro lugar. Mas sabe quando Deus faz tudo isso? Terminando. Logo ao amanhecer houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito a Pedro. Gente, dormia atado no camarada, algemado nele. De repente, quando eu acordo, cadê o fulano? Ei, onde é que estão as chaves? Não, as chaves estão aqui. Ninguém pegou as chaves. Como é que abriu as algemas? Grande. O inferno não vai conseguir entender o que Deus faz por você. Nunca vai conseguir entender. Vamos para frente. Próximo versículo 19. E Herodes, tendo procurado e não achando. Aí vai o Herodes dele mesmo. Ele falou: não. Não é possível. 4 escoltas de 4 guardas. 4 vezes 4, 16. 16 guardas. Dormindo dentro, por trás das grades. No meio de 2 soldados. Que negócio é esse? Ele vai lá e não tem nada. O inimigo não vai nem achar traço do que Deus fez com você. Ele não vai conseguir entender o que Deus fez com você. E sabe o que acontece? Manda dar uma surra nas sentinelas, pobre deles, né? Não tinha nada a ver. E aí ele vai embora, ele se manda. E aí o diabo te deixa. E descendo da Judéia para Cesareia, demorou-se ali. E sabe o que o diabo vai pensar? Com esse camarada eu não quero mais nada a ver. Eu vou me mandar daqui, porque esse cara vai fazer eu passar vergonha. Esse camarada vai me expor. Meu plano não vai dar certo. Eu fiz o plano perfeito contra ele, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano maior. Porque há esse encontro de 2 reinos, e você está no meio. Você hoje, quer queira ou não queira, você está num encontro desse. Talvez o diabo está tentando te amarrar. O que é que ele está tentando te amarrar? Teus negócios, tua saúde, sua vida pessoal, tua família. Fala comigo, Senhor. O que é que ele está tentando te amarrar? Eu não sei. Mas se você olhar, você vai ver que ele está tentando fazer alguma coisa. Porque esse é o job description de Satanás. Fazer alguma coisa contra você. Ele vai estar tentando. E se você discernir,
e se você orar. Se você parar, o bicho pega, mas se você orar, o bicho corre. Ele sai da Judeia e vai para Cesareia. Sai da Judeia e vai para Cesareia. Ele foge. Se você orar, o inimigo foge. Então eu quero perguntar para você: o que é que você vai fazer com essa palavra? Nós temos que fazer o que Pedro fez. Vamos começar a orar. Vamos começar a orar comunitariamente. A oração comunitária pode afetar você. Aí tem gente que pensa assim: ai, não está orando, mas eu vou mandar lá um pedido de oração. Um dia eu estava orando a Deus e falei: Senhor, me dá uma estratégia. E aí Deus falou comigo, porque eu tinha tanto pedido de oração. E eu pedi a Deus: me dá uma estratégia, Senhor. E aí Deus falou comigo, Ele falou: ó, quando pedirem para orar, para você orar, você pergunta primeiro: você já está orando? Se não estiver orando, não ora não. Porque eu não vou ouvir. Porque a pessoa não quer pagar um preço. Porque a pessoa não quer fazer uma decisão.